1 Pedro 4, verso 12. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, humilhados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se o irmão ou a irmã sofre, padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, tem Bíblia que fala, se o justo apenas se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Saímos aqui edificados, exortados, consolados, abençoados, renovados, sarados, curados, mais firme com o Senhor, temendo mais a Deus, confiando e crendo nele, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, maravilha. Pedro está escrevendo aos queridos irmãos que estão passando um momento difícil, foram dispersos na Galácia, na Capadócia, a perseguição veio sobre a igreja, e Pedro vai escrever, falar para os irmãos ficarem firmes, os irmãos não recuarem, apesar da perseguição, apesar do sofrimento. A perseguição fez com que deixassem suas casas, saíssem por aí, perambulando. Glória a Deus, por mais dificuldade que nós estejamos passando, nós temos residência fixa, morada fixa. Aqui o crente teve que largar casa, sumir no mapa, montanhas. Pensa para você ver, irmão. Então o crente, a gente, não vou falar, mas a gente queria que tudo fosse mil maravilhas, mas não é bem assim, irmão. Mas já está mil maravilhas, você quer saber? Está bom demais. Só que nós estamos num país que não está tendo perseguição, né? Não sei se é por enquanto, não sei, Deus que sabe. Posso falar nada. Mas está tudo bem. Uma coisinha aqui, outra ali. Vamos embora, vamos confiar no Senhor. Amém? Mas luta não tem como não passar, irmão. Até o povo do mundo que não é crente sofre também. As lutas deles lá. Assim, as dificuldades deles. Eles passam a luta. Só que eles descarregam, mas a luta volta. Vai para o boteco, vai para as danças, vai para os forró, mas não resolve. É só um momento só. Agora, o Senhor Jesus prometeu que nós teríamos aflições, mas que nele a gente teria paz. Então, a obrigação do crente é estar em comunhão com ele. Porque mesmo em meio às tribulações, ele promete paz para nós. Você vê como é que pode lá, Daniel na cova dos leões. Daniel foi em paz, não foi desesperado, gritando. Tá bem, por que eu sou crente? Por que eu sou crente? Agora vou... Tá a mãe dele lá, se tivesse lá, tá vendo aí, ó, o que deu? Se você fosse de outra religião, não tinha esse problema. Não, ele foi lá, tranquilo. Foi lá, entregou lá. Sadraque, Mesaque e Abednego, era só dobrar o joelho ali, e o rei ficava satisfeito, ele podia dobrar o joelho. Quando o rei pediu para eles se curvar diante da estátua, eles falaram que não ia se curvar não, ia ficar em pé mesmo. Mas eles podiam falar, Senhor, desculpa, seu rei, e de dobrar o joelho e ficar quietinho ali assim, o Senhor, misericórdia, nós estamos aqui, joelho dobrado, mas o nosso coração está no Senhor. É que nós não queremos ser queimado agora não, nós queremos ficar firme ainda.
Mas eles não. Você vê a convicção que o cara tem, a entrega. Não, se for para ser queimado, não tem problema também não. Como que esses caras têm uma disposição dessa? E às vezes a gente não tem uma disposição para enfrentar algumas lutas dentro da nossa casa, com a gente mesmo. Não, vamos buscar essa disposição, esse ânimo. Mas se eles foram animados assim, por que nós não? Não é verdade? Qual que é a diferença? A Bíblia fala que Elias era homem sujeito às paixões como nós mesmo. Como é que esse povo aguenta tanta coisa? O que eles têm de mais do que nós? Ué, não é verdade? Então nós, por mais dificuldade que a gente esteja passando, irmão, eu respeito a sua luta, a sua dificuldade, não é brincadeira, é luta, é dificuldade. Mas vamos falar a verdade, para comparar com os irmãozinhos nossos lá atrás, não é fácil não. Famílias separadas, filhos arrancados do outro. Imagina me arrancou o Samuel, arrancou a Maria Luísa, levou, ninguém sabe para onde foi. Se levar o Frederico, a Luciana falar, graças a Deus, eu estou livre também. Tá nada, a Luciana morre por causa do rapaz. O rapaz não pode sair na porta sozinho. Lá que ele vai falar, você foi? Não é fácil não. Depois de velho, o velhinho. Tem ciúme ali, amém, ó, Fredericão? Também o charme da barriguinha dele. A barriguinha é um charme, né? Glória a Deus. Então, meu querido, não é brincadeira, não. As lutas que nossos irmãos passaram. Aí você vê Pedro falando aqui, ó, 1 Pedro 4. Não estranheis. Ele fala, 1 4, 12, ardente prova. Uma prova já é difícil. Ele fala ardente prova. Meu pai. Ardente prova. Aí ele fala no verso 13. Olha como é que está o Pedro na fé agora. Ó, aquele Pedro que negou Jesus lá. Olha como é que está a fé dele no verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Agora, o Pedro que lá negou lá diante de uma criada, está dizendo assim, ó, se for para sofrer, eu sofro e fico alegre ainda. É Pedro falando nas entrelinhas, se for para sofrer, eu vou sofrer. E agora não é aquele Pedro que, ele poderia dizer, não sou aquele Pedro lá atrás não, agora eu converti, viu gente? Porque eu andei 3 anos e meio com Jesus, não estava convertido. Jesus falou para ele, e tu quando te converteres, você vai me negar, Pedro, antes que o galo cante. Mas quando você se converter, olha, 3 anos e meio. Senhor, eu não sou convertido ainda? Não, não é. Você não é convertido. Você é convencido. Convertido você não é. Meu pai, 3 anos e meio, o senhor andando comigo. E há quem faz uma brincadeira que ele negou Jesus 3 vezes, porque Jesus curou a sogra dele. Tem gente que fala, ele curou a sogra e falou, vai ver só. A sogra estava doente, a Bíblia fala que a sogra está doente. E Jesus entrou lá, segurou na mão da sogra com febre e levantou. Pedro deve ter ficado, ai, que desgramado. Você perdoa, Senhor, mas essa mulher já era para ter, ó. Aí ele guardou aquilo. É brincadeira, é piada, né, irmão? Não é por causa disso, não. Ele negou porque ele não estava ainda, né, firme, né? Agora aqui ele fala, 1 Pedro 4,13, pelo contrário, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo você é vituperado, envergonhado, humilhado, perseguido, você é feliz, pois sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Mas aí no verso 15 ele fala que nenhum crente sofra como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se você sofre como cristão, não se envergonhe. Amém, irmão? Eu sou cristão, aconteceu os negócios aí agora, passando maior vergonha, o pessoal está zombando de mim, rindo, cadê o seu Deus? Fica frio, meu irmão. Esquenta a cabeça, não. Está sendo participante das aflições de Cristo, amém? Antes, glorifique a Deus por esse nome. E deixa o barco rolar. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É claro, irmão, qual a igreja que vai ser arrebatada? A igreja de Cristo. A igreja pura, verdadeira. Então quem não é da igreja vai ficando para trás mesmo. É a peneira, purificando. A prova vem para todo mundo. Primeiro vem para a igreja. Como é que vai tirar alguém? Vai ser arrebatado. Aí quem ficar falar, cadê o fulano? Fulano não morreu, ele foi. Mas aquele cara era ruim demais. Aquele cara era atrapalhado, como é que ele foi? Jesus foi injusto. Não. Até o povo vai dar testemunho, não, aquele cara era firme.
Jesus levou quem era mesmo. Quem era mesmo. Vou lá no ID, lá quero ver se o Severino foi, porque o Severino é encrenqueiro pra caramba. Chega aqui o Severino na porta, fala, tá certo, você não devia subir mesmo, não. Você não pode subir, não. Você tem que ficar. Quem mais ficou, Severino? Tem uma turma aí. Tem um tal de Paulinho, um tal de sei o quê. Ai, meu pai. O rapaz do som tá lá? Não, o rapaz do som sumiu. Aí tu fala, o crente foi? Não, é o outro, o Messias. Meu creitinho chegando de moto aí, ô gente. Perdoa, Pai, ajuda nós, Senhor. Então o Senhor tá purificando a igreja, amém ou não? Você acha que quando Noé, você vê no tempo de Noé, só 8 pessoas, hein? Só 8 pessoas. Você vê lá em Sodoma e Gomorra, só Ló, a mulher e as 2 filhas, a mulher não foi ainda. Sodoma e Gomorra, que coisa, hein? Não tinha 10. A passagem das 10 virgens, as 10 sabia, subiu 5 só. Só entrou 5. E as 10 sabia. Irmão, quer saber falar a verdade pra você? Eu não estou profetizando coisa nada, não. Mas aqui, Jesus vier aqui, a maioria fica, irmão. Fica, irmão. Tem gente que tá nem aí, não. Tá aí vendo futebol, tá aí curtindo outras coisas. O coração tá mais para lá do que para cá. Novela, e outras coisas aí. A prioridade é outra, irmão. A prioridade é outra. Eu vi um escrito lá, eu não lembro exatamente, mas tá escrito mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Mais ou menos assim. Não é uma questão que a pessoa não tem tempo. É que ela não tem interesse mesmo. Mais ou menos isso. Não é questão que não tem tempo, que não pode. Não, é que não tem interesse mesmo. E eu fiquei pensando, é verdade, quando você tem interesse, irmão, quando você tem interesse, você vai, você faz, você prioriza aquilo. Quando você tem interesse, pode ser o que for, é verdade, irmão. Você coisa. Você faz, dá um jeito e vai buscar o negócio. Esse dia eu não falto em reunião nenhuma, no caso lá, né? Na escola, aula, nunca faltei, graças a Deus. 10 anos dando aula, não faltei nenhum dia. Aí, reunião, às vezes você pode faltar, reunião. Mas eu não gosto de faltar também. Mas teve uma reunião quinta-feira passada, uma reunião por mês que é 4 horas. E eu já tinha há uma semana antes, eu falei assim, não, na quinta-feira está marcada a reunião. Eu falei assim, nessa eu não vou poder estar. Vou justificar para o vice-diretor, justificar para quem for preciso. Por quê? Porque eu tenho que ir para Maria da Fé. E eu tenho coisas urgentes lá para resolver. Na igreja lá. Eu vou toda quinta-feira Maria da Fé. Então eu falei, eu não posso faltar, eu tenho coisa urgente lá. Tem o povo lá, tem o culto lá, eu tenho um assunto lá para resolver também. Então, quando chegou na quinta-feira, eu falei com ninguém lá, tranquilo. E acabou a aula, saí, fui embora, depois mandei uma mensagem explicando pro vice lá. Ele falou, ok, professor, tá tudo certo, tranquilo. Que eu não falto em nada, você precisa em tudo lá. Ele já entendeu. Aliás, eu já tinha deixado a declaração, ó, estou falando para você aqui, mas não é? Eu deixei uma declaração há um mês atrás que nas quinta-feiras não podia subir. Declaração da igreja, carimbado, que eu não podia participar de reunião nas quinta-feiras. Mas quando tinha, eu ficava um pouquinho assim, eu acabava a escola às 5h30, e eu pego a Marlene 7h10 lá. E eu já ficava direto na escola, das 5h30 até 7 horas. Eu não ficava 4 horas, mas ficava 1h e pouco na reunião, e já saía da reunião, participava um pedaço, saía direto para Maria da Fé. Mesmo não podendo, com a garantia de que eu podia ir embora, porque eles aceitam a declaração certinho. E eu ficava lá. Quando eu fiquei com a gripe aí, que eu estou ainda com as sequelas aqui, que eu fui no médico aí, a médica falou assim, foi numa quinta-feira, ela falou assim, deu atestado, o senhor vai dar aula? Eu falei, vou. Ela deu atestado, o senhor não precisa dar aula não, aqui ó, o atestado que o senhor tem que descansar a garganta. Eu falei para ela assim, mas eu vou dar aula. Mas como o senhor vai dar aula? Eu falei para ela, não, eu vou levar tudo no data show lá, tudo arrumadinho, escrevo no quadro lá e peço para a menina fazer chamada para mim. Então quando a gente quer, a gente faz, irmão. Com o atestado dentro aqui, era só mostrar lá, ó, a médica liberou eu hoje aqui, tá, foi embora. Outra pessoa assumia lá. Não falei, eles nem ficaram sabendo disso. Ainda não mostrei para vangloriar, não. Deixei dentro do carro, entrei lá, normal, coloquei lá o data show lá, escrevi no quadro, ó, tô com a voz ruim e tal, hoje a aula nossa vai ser assim, assim, assim. A menina lá fez a chamada para mim. Falei, gente, coopera aí, tá? Passei no quadro, passei a atividade, bora. A tarde inteira dando aula.
Quando a gente quer, irmão, a gente faz sim, viu? A gente vai atrás. O interesse. Quando não tem aquele interesse, aquela coisa, aí não. Então, às vezes eu fico pensando, rapaz, se Jesus voltar aí, eu acho que fica uma turma, viu? Não queria que ficasse, não. Acho que fica uma turma boa aí. Também não estou julgando por causa de igreja, não. Porque às vezes a pessoa não veio no culto hoje aqui, mas está justificado. Não é por causa disso, não. Estou falando, entendeu? Porque às vezes a gente está aqui na igreja também, mas teu coração está longe. Entendeu? Então não é. Às vezes, o corpo está aqui, mas. Ai, aguento, mas estou aqui porque estou na bacia das armas aqui. Só os antigos que riram, porque os mais novos não sabem o que significa a expressão na bacia das armas. A Cássia sabe, cara? O que significa? Você nunca escutou isso aqui? Achou engraçado. Aí não sabe o que é na bacia das armas. Oh, Pai do céu. Quem que não sabe a expressão na bacia das armas? Nossa, quanta gente não sabe, rapaz. Olha, você escapou. Quem sabe o que é na... Isso aí vai fazer na bacia das armas. Quem sabe o que é na bacia das armas aí? Expressão antiga. Na bacia das armas. Oi, seu Divaldo. Fala, Divaldo, o que você acha que é? Na bacia das armas. É debaixo da misericórdia. Vai pela fé, vai, empurra aí o negócio. Vai na bacia das armas, vai também. Oh, meu pai. Mas você vê que o Pedro converteu, rapaz. Para Pedro escrever que o julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Se primeiro começa por nós o julgamento, irmão. Aí começa a espremer por nós. E o 18, na minha, está assim, ó. Na sua está, o justo apenas se salva, não é? Não é assim que está aí? E se o justo apenas se salva, o que será do ímpio, do pecador, não é? Na minha está assim, ó. E se é com dificuldade que o justo se salva? Se é com dificuldade que o justo se salva. Sabe, irmão? Na verdade, não é brincadeira para o crente, não. Para o crente ser crente mesmo, não é brincadeira. Se eu perguntasse aqui, se já não deu vontade, não sei aí, por esses dias mesmo de chutar, tudo largar a mão. Aqui uma meia dúzia levanta a mão, fala, pastor, eu estou com uma coisa na cabeça, que eu estou com vontade de largar a mão e tudo. Ou pelo menos ficar uns dias, dar um tempo para mim, que eu não estou aguentando mais a pressão. Parece que a gente ora, não acontece nada. Ou sei lá, não quero nem coisa, estou... Irmão, isso na igreja é normal isso até. Falando sério, no meio dos crentes. Por isso que, às vezes, assim, a gente fala, o diácono, ele é provado. Ele é provado. Entendeu? Tem coisa que eu não posso falar para vocês. Eu não posso falar para vocês. Então, entendeu? Eu não posso falar. Eu estou em oração e deixo as coisas andar. Mas eu digo para você, Deus sabe de todas as coisas. Claro que sabe. E às vezes você está sendo provado, você não sabe. Em algumas coisas. Eu lembro uma vez que eu contei para vocês, faz tempo já, pastor da igreja, de uma igreja aí, né, ele marcou com o irmão X lá. O irmão X lá, nós vamos viajar tal dia, tal hora. Vamos embora então, você me pega em tal lugar, tá bom? Tá combinado? Tá, pastor. E o pastor não foi nada. E ele foi lá no lugar, não achou o pastor foi por outro meio. Não falou nada para ele. Só queria ver o que ia acontecer depois. O que o irmão ia fazer. Se o irmão ia murmurar, se o irmão ia xingar, se o irmão ia falar. Ficou só escutando a repercussão que deu depois, por ele não ter falado nada para o irmão. Cadê o pastor? O falou que ia estar lá, não está. Não sei o que, você viu isso, tem que ter palavras, tem que ter não sei o que. O pastor falou assim, legal. Era só isso que eu queria saber, só. Só isso que eu queria saber. Você desculpa, tá? Maravilha. Bom, cancelou o negócio que ele estava com pensamento lá, com relação ao irmão. Não posso falar com esse irmão aqui. Porque se eu errar em algum momento, ou eu falhar por alguma coisa, eu estou perdido na mão dele. E se eu colocasse ele numa posição X, ele ia me complicar depois. Então, deixa ele para lá. Esse não é daqueles que choram como os que choram, não. Esse não é daqueles que falam assim, não, está na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas.
Se o pastor não veio, não avisou, alguma coisa pegou por lá, deixa quieto. Não, isso aí não serve, não. Deus prova a gente, meu irmão. Aqui o próprio Pedro está falando que os irmãos estavam sendo provados também. E a Bíblia fala que o diácono, para ser um diácono na igreja, tem que ser provado. Imagina para ser um presbítero, um pastor. Se o diácono tem que ser provado, tem que passar pelo fogo da prova. O verso 19: portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Olha o verso 19: portanto também os que... Qual que é a palavra que vem na sua? Na minha está, portanto também os que padecem. Na sua está o quê? Sofrem. Portanto também os que sofrem. Irmão, olha aqui, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Então o crente sofre. Está aqui escrito. Pedro escreveu. Portanto também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Olha, que coisa, hein? A igreja do Senhor, ela, desde o século, no primeiro século, até os nossos dias, ela passou por muita coisa. Ela começou com Cristo, começou pura. Com Jesus ela começou pura. Né? Mas ela vai passar por muitas lutas, dificuldades no primeiro século, segundo e terceiro século. Depois ela vai casar com o Estado. Então, no século 4, ano 313, com Constantino, a igreja se une ao Império Romano. O Império Romano se une à igreja por causa da conversão de Constantino. Nós já falamos sobre isso. O cristianismo virou religião oficial do Império Romano. Então muita gente veio para a igreja sem ter convertido. E com o passar dos anos, foi entrando as coisas dentro da igreja que não batia com a Bíblia Sagrada. E também, depois no século XII, vai vir a reforma, os pré-reformistas, né? Irmãos que não vão aceitar isso. Irmãos que vão levantar contra a igreja. A igreja virou católica no século IV. Nós já falamos sobre isso. A igreja, ela não era católica no tempo de Cristo, no sentido da palavra católica como ela é usada hoje no catolicismo. A igreja verdadeira, a igreja católica apostólica romana, porque lá no tempo de Cristo existia a igreja católica apostólica romana. Não, nesse sentido não. Ela era católica no sentido de universal, isso é verdade. Porque a palavra católica significa universal. Mas Jesus inaugurou ou fundou a igreja católica apostólica romana, isso não é verdade. Jesus fundou a igreja dele, e que foi ganhando nomes depois. Mas, por exemplo, no Apocalipse, você vê no capítulo 2, quando o Senhor Jesus pede para escrever carta às igrejas, do capítulo 2 e 3, ele fala: carta ao anjo da igreja de Éfeso, carta ao anjo da igreja de Esmirna, carta ao anjo da igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. Então não tem assim carta à igreja católica romana, da arquidiocese de tal lugar, ou da diocese em tal lugar, não tem nada disso. Não existe isso. Como também não tem carta à igreja presbiteriana, carta à igreja Assembleia de Deus. Não tem também. Porque isso são nomes dados por homens depois. Então, no tempo de Jesus, a igreja, ela é do Senhor Jesus. Amém? Aleluia? Igreja de Cristo. Igreja apostólica. Então, a partir do ano 313, né, Constantino aí vai dar alguns benefícios à igreja. A igreja que era perseguida, já não é perseguida mais. E ela tem uns privilégios, né? Mas vai entrar muita heresia que alguns homens vão se levantar contra. No caso, nós já falamos de Pedro Valdo, falamos semana passada, que ele era um comerciante e ele se levantou contra. A princípio não, a princípio ele pregou
a questão da pobreza, contra o luxo, contra a riqueza da igreja e tal. Nós já falamos isso semana passada. Mas aí nós paramos no homem, depois de Pedro Valdo, o nome do homem, quem lembra? Aí nós paramos nesse homem aqui, John Wycliffe. John Wycliffe, esse homem, era um sacerdote, um professor na Inglaterra, né? Na Universidade de Oxford. Eu falei que a melhor universidade que tinha ali, e ele era o melhor professor. Ele se levantou contra pontos centrais dos dogmas adotados pela igreja medieval. Ele protestou contra as irregularidades do clero, rejeitou os ensinos acerca da transubstanciação na ceia do Senhor. Aquele falar que a ceia, a hóstia, a Eucaristia, ela transforma no corpo de Cristo. Ele se levantou contra isso. Ele se levantou também contra a doutrina do purgatório, do celibato. O que é o celibato mesmo? Os crentes deram graças a Deus da igreja de crente, né? Porque aí pode casar, né? Não vou ser padre, não, vou ser pastor, lá eu posso casar. Já escapou, né? Então o celibato é isso, não podia contrair um matrimônio. E das indulgências também, ele também se levantou contra. É aquela questão de vender documento dizendo que a pessoa, se você desse um dinheiro para a igreja, a pessoa lá do outro lado estava salva. John Wycliffe também pregou contra as superstições e sincretismo que inundavam a igreja na época, como a fé em relíquias sagradas. Nessa época, em 1300 e pouco, ano 14, o pessoal tinha relíquias, pedacinho da cruz de Cristo, vendia. Pregos que Jesus foi cravado na cruz, talvez por 7, 8 pregos. Tinha mais de 30 pregos, muita gente vendendo prego, e falou que Jesus foi cravado com esse prego, com esse cravo. E vendia os pregos. A túnica de Jesus, pedaço da túnica de Jesus. E muita coisa lá, da cruz de Pedro. Né? Não sei aonde que eu li lá, falaram aí que até leite, restinho do leite de Maria. Negócio assim. Verdade, pessoal. As relíquias. Só que hoje, existem muitas cidades, né, no Vaticano, na França, Inglaterra, vários lugares aí que tem lugares católicos em alguns cantos. Inglaterra até que não, né? Que é o catolicismo argentino, o Peru, a Bolívia. São países que eles a política, o sistema não é laico. O que é um sistema laico? O que é laico? O país é laico. O que eu estou querendo dizer com isso? O país é laico. O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil é um país laico. Esse Frederico está demais, hein? Depois começou a andar com o Kleber. Pelo amor de Deus. Não adiantou muita coisa, mas tudo bem. Vai lá. Depois começou a andar com o Kleber. Não adiantou muito, não. O laico, o país laico é o país em que o governo não impõe religião sobre os cidadãos. O cidadão é livre para escolher ter ou não ter religião. Então o Brasil é laico. Apesar do presidente ter religião, ele não impõe sobre o governo, sobre as pessoas a religião dele. Você é livre para escolher. Mas, por exemplo, um país que é confessional, a Inglaterra. Mas confessional significa que o governo tem o confessional e tem o teocrático e tem o ateu. O ateu é mais fácil. A China, por exemplo, a Coreia do Norte, não tem religião e persegue a religião. Pronto, é o ateísmo. O governo é ateu. É mais fácil de se guardar. O confessional, o governo, ele tem uma religião, como a Inglaterra tem. O governo tem uma religião, a religião é colocada no país, mas ela não é forçada. Existe uma liberdade ainda, apesar do governo ter religião.
Esse é o sistema confessional. Agora, o sistema teocrático, o governo tem a religião e impõe a religião. Exemplo, o Irã, países árabes, eles impõem a religião. Entendeu? Tem países, por exemplo, o Vaticano, por exemplo, o menor país do mundo, o Vaticano, lá é catolicismo, pronto. A Argentina, catolicismo. País católico. O Peru, católico. Bolívia, católico. O governo é católico. E o sistema, a religião, algumas decisões do governo, a maior parte das decisões do governo é baseada na crença do governo. Na crença religiosa do governo. Entendeu o que eu falei? Então é o teocrático, em que a maior parte das decisões do governo são baseadas na crença do governo. O confessional, apesar do governo ter uma religião, ele não impõe sobre os cidadãos. Agora, o laico, ele tem religião, o presidente tem a religião dele, mas todos têm liberdade. Então, o confessional é um pouco mais pesadinho. O teocrático é mais pesado ainda. E o laico é livre. E o ateu não pode ter e persegue quem tem. Esse é o ateísmo. Então, os 4 sistemas políticos de religião, relacionado à religião, que existe. Pode ser que tenha outro, mas esse, tá? Então, existem países por aí que, o México, a adoração às relíquias é muito grande. Aquele sudário, lembra o sudário? Que é o suposto lençol de Cristo, né? E outras coisas mais aí que o pessoal venera, adora. Não precisa ir muito longe, né? A imagem da Aparecida no Brasil, né? E o Brasil é laico. Mas a adoração, no caso, o catolicismo ali, ele é livre para fazer aquilo, ó. O governo não impõe e não obriga. Aos crentes também não obriga. Então há um respeito, apesar da liberdade, há um respeito. É claro que existem os radicais também, né? Existe o radical, existe o crente bode. Que dá chifre, chifrada e coice. Tem o crente bode, sim, irmão. Crente brigão. Tem crente brigão, não. Tem crente que pega no tapa. Pede 5 minutos para Jesus. John Wycliffe foi muito perseguido por conta de suas ideias, mas acabou morrendo devido a uma enfermidade. Ele lutou também contra a veneração de santos, né? O pessoal venerava os santos, questão de pessoas que já morreram. Então tinha tudo isso. Morreu como mártir. A Igreja Católica tinha a veneração dos santos. Alguns anos depois, olha o John Wycliffe, ó. Alguns anos depois da morte de John Wycliffe, ele foi condenado como herege pela igreja no concílio de Constância. Olha o que eles fizeram. Eles foram lá, onde estavam os restos mortais dele, tiraram os restos mortais e queimaram para aplicar a sentença, mesmo depois de morto. A sentença foi aplicada pela Inquisição Católica para John Wycliffe, mesmo depois de anos que ele estava morto. Ele foi julgado herege, foram lá, tiraram o corpo dele, que já estava só ossos, e queimaram. Bom, agora está executado. Agora você morreu mesmo. Agora está feito. Os seguidores de John Wycliffe ficaram conhecidos como os Lollardos e valorizavam a Bíblia como regra de fé e prática. Então, né, ali é o nosso querido Wycliffe. Aí depois, nós temos agora esse homem aqui. Quem que é esse? John Hus. Existem outros, irmãos. Não tem só eles, não. Existem outros. Peguei alguns só. John Hus era um sacerdote na Boêmia, professor da Universidade de Praga. Foi muito influenciado pela obra de John Wycliffe. John Hus defendia que o cabeça da igreja é Cristo e não o Papa. E pregava que essa igreja deveria ser mais e mais semelhante a Cristo. Cabeça da igreja é Cristo, não o Papa. Além disso, John Hus entendia que as Escrituras possuem autoridade suprema acima de tudo e todos. Ele acabou sendo condenado como herege pelo concílio da igreja
e sentenciado à fogueira, onde morreu cantando salmos. Mas o crente morrer cantar salmo, o irmãozinho está querendo largar a mão da igreja, largar a mão de tudo por causa de um problema que está tendo lá. Se falar que o irmão vai morrer, coisa aí que ele larga a mão mesmo. Como nós precisamos de converter, não precisamos, irmão? Nós precisamos de força do Espírito Santo para... As nossas lutas perto desse povo aí, se eles estivessem aqui, eles falavam, o quê? Isso aí é luta? Eu estou falando eles, se eles estivessem no meu lugar. Ô pastor, isso que o senhor está passando, o senhor acha que é luta? Ah, faça favor. Vem cá, volta no tempo aqui para o senhor ver uma coisa. Se eu voltasse no tempo junto com o John Hus, eu falei, John Hus, pelo amor de Deus, volta eu lá de novo. Eu quero pregar para a cidade inteira lá, porque ninguém não tem problema nenhum. Aí, irmão, sentenciado à fogueira. Olha a história desse homem. Esse homem teve oportunidade antes de poder dizer que não era bem do jeito que eles estavam falando. Ele podia ter reconciliado, teve várias reuniões. Teve uma reunião lá que a igreja estava, os bispos estavam reunidos assim, arcebispo, uma reunião lá. A história fala que fizeram várias perguntas para ele. Aí chegaram à conclusão de que e fizeram tipo um chapéuzão e colocaram na cabeça dele. Nós entregamos você e a sua alma para Satanás. E colocaram na cabeça dele o chapéu escrito. E a história fala que ele falou baixinho, mas eu entrego o meu espírito a ti, ó Senhor Jesus. Olha que coisa. E teve chance, teve na cadeia, no filme mostra ele na cadeia, o pessoal, você vai morrer queimado. Naquele tempo não tinha né, a energia, né, elétrica ainda. Lá no lampião, lá, pôs a mão assim no fogo, o dedo no fogo, assim, ó, sozinho, lá e faz. Tipo assim, ó, você vai, para quem vai enfrentar a fogueira, dedinho não tinha que estar doendo, não. Pôs a mão no dedo, o dedo no fogo, assim. O amigo dele chegou na cadeia, um dos amigos dele chegou na cadeia e falou para ele, ô John, não tenha vergonha de nós, não. Se você tiver que se retratar, retrate. Talvez você está envergonhado, está com vergonha de falar que você não quer se retratar por causa de nós. O que nós vamos pensar de você? Pode ficar tranquilo, nós vamos entender. Foi chamado para se retratar, ficou firme naquilo que ele acreditava. Na hora que ele foi ser levado queimado, os amigos dele ficaram escondidos no meio da plateia, porque não podia mostrar quem eles eram, discípulos de John Hus, né? Senão eles morriam queimados também. E depois que ele morreu queimado, aí o grupo se levantou com muito mais força ainda. Eles pensaram assim, puxa vida, se ele morreu se ele foi até a última hora crendo, então é verdade mesmo. Aí que deu mais força para os discípulos dele ainda. E se levantou o grupo dos russitas, né? Que tiveram uma influência muito grande. Os seguidores de John Hus ficaram conhecidos na história da igreja como irmãos boêmios, que se tornaram precursores de outro importante grupo protestante, conhecido como irmãos morávios. Olha de onde veio os irmãos morávios aqui, ó. Lembra de uma historinha que eu contei dos irmãos morávios para vocês? Você lembra, né? John Wesley vai se converter lá na frente. John Wesley é um grande pregador na Inglaterra, famoso por pregar aquela coisa toda. E no navio que vai de um lugar para outro, lá não me lembro, determinado lugar lá, John Wesley está no navio e os morávios também, então um grupo de morávios estava no navio também. E tinha muitas pessoas no navio. E o navio, a tempestade, aquela coisa, todo mundo morrendo de medo, apavorado. E os morávios tranquilos, sentados, louvando, cantando, sossegado, todo mundo apavorado. E John Wesley, pregador, missionário, chegou e perguntou para aquele grupo, o que está acontecendo? Quem são vocês? Por que vocês estão desse jeito, com essa tranquilidade toda aí? E um dos morávios virou para ele e falou para ele assim, você precisa conhecer Jesus e entregar a vida para ele. E o cara era missionário pregador. Morava tranquilo dentro do barco, sossegado, confiando. E tudo deu certo mesmo. Chegaram bem no outro lado lá. Os morávios é o grupo de... Eles tinha, por exemplo, na China, na Índia, em vários lugares, escravos, onde não tinha como você chegar até lá. Porque para chegar até lá tinha que passar por várias... não tem como chegar onde estão os escravos. Ilhas onde os escravos cortavam madeira, cortavam pedra,
E os morávios, muitos deles jovens, se vendiam como escravos. Do nada, se ofereciam e vendiam como escravos. Sabe para quê? Para pregar o evangelho para os escravos lá. Porque ninguém tinha acesso. Eles faziam isso. A história mostra eles fazendo isso. Se vendendo como escravo para a Índia, para a China. Só para ter a oportunidade de pregar o evangelho para aqueles outros escravos. Porque ninguém conseguia ir lá. Nenhum missionário chegava lá. E os morávios chegavam. Irmão, eu fico até envergonhado. Eu não sei o que eu faço para virar crente aqui. Porque nós estamos devagar. Vamos ter que começar tudo de novo. Escutar um negócio desse, a gente fica até, rapaz, que vergonha. Não, para um pouco e pensa, tem vergonha a gente. Qualquer coisinha, não sei o quê, cadê Deus? Onde está Deus na minha vida? Não é que Deus, acho que a gente que não está com ele, porque não é possível, não converteu. Não é possível um negócio desse. Como é que esses homens têm tanta certeza desse jeito, irmão? Pensa bem, você vê jovens, uma história de 2 jovens lá, que se despediram da turma. Jovens despedindo que eles iam para a Índia ou para a China. O pessoal ali no porto dando tchau para eles, chorando, porque os 2 jovens moravam, porque ia para um lugar onde tinha escravos. O choro era grande, sabe por quê? Porque eles nunca mais iam voltar. Os 2 meninos jovens que se venderam como escravos. Jovens. Tem uma parte da história que mostra isso também. Martinho Lutero, reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge agostiniano. Nasceu na cidade de Eisleben, na Alemanha. Inicialmente, Martinho Lutero pretendia seguir carreira jurídica. Era para ser advogado. Mas segundo a história, deu uma tempestade. Ele ia indo de um lugar para o outro lá. Mas uma tempestade, raio para todo quanto é lado, estourando tudo quanto é canto. E ele fez uma promessa, um juramento. Que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele ia para o mosteiro e virava monge. E o pai dele o pai dele queria que ele fosse advogado. E ele sobreviveu. E ele contrariou o pai. Olha você vê, irmão, como que o pessoal tinha palavra também, que coisa interessante, né? Ele contrariou o pai, sentou com o pai, com a mãe, explicou e falou, não vou ser advogado. Eu jurei que eu ia ser, se eu ficasse livre daquilo lá, eu ia ser monge, então eu tenho que ser monge agora. E foi para o mosteiro. E virou um padre depois. Os caras tinham palavra também, não precisava escrever nada, não. Falou, está falado. Agora a gente fala cedo, 9 horas, 10 horas, não sustenta. Tem que levar testemunha. Já tendo ingressado no mosteiro agostiniano de Erfurt, Lutero se empenhou em uma busca intensa pela salvação. Até que em certo dia, lembra que ele buscou a salvação porque ele fazia boas obras, fazia um punhado de coisa, e fazia tudo que era mandado, mas não se sentia salvo. A perturbação, não sou salvo. Tem que ir em Roma, tem que subir escada, não sei o quê, tem que fazer penitência. E ele fez tudo que precisava fazer, e ele, perturbado, eu vou para o inferno, se eu morrer eu vou para o inferno, se eu morrer eu vou para o inferno. Até que, certo dia, lendo as palavras escritas pelo apóstolo Paulo, de que o justo viverá pela fé. O Espírito Santo iluminou seu entendimento e ele compreendeu a doutrina da justificação pela fé. Oh, glória, amém, aleluia. Justificado pela fé. Irmãos, nós somos justificados pela fé. Não é o que eu faço, é o que ele fez por mim. E se eu sou salvo, agora eu faço boas obras. Mas não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Salvo por quem? Por ele, por tudo que ele fez. Ele pagou a dívida, a conta do pecador era impagável. Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e afastados estão da presença de Deus, destituídos estão da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados por tudo que ele fez por nós. O justo, o puro, o inocente, pagou o preço pela humanidade. O pecado, Romanos 5:12 em diante, fala: o pecado entrou por um homem e passou para toda a humanidade. A salvação também entrou por um homem, por meio daquele que era inocente. O inocente, Jesus pagou pelo pecado de Adão. Então ele fala em Romanos 8, verso 10 em diante:
se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, é o que manda na minha vida, e eu acreditar no fundo do meu coração, então eu estou salvo. Romanos 8, 10 em diante. Pois é com o coração que se crê para a justiça e a boca se faz convicção para a salvação. Então é pela fé que Jesus pagou a minha dívida. O que está lá em Colossenses capítulo 2, verso 14. Que ele riscou a dívida que havia contra nós, que era contrária. Ele cravou a dívida na cruz. Então Jesus pagou a conta. Eu preciso acreditar que ele pagou a minha conta. E a minha conta não tem como eu pagar. A minha condenação é eterna. O pagamento da minha conta é eterno, eternamente separado de Deus. Se eu fosse pagar a minha conta, eu ficaria eternamente separado de Deus. E Jesus pagou a minha conta. Então, quando eu acredito que ele já pagou a minha conta, e vivo por ele, para ele, como eu acredito que ele é o Senhor da minha vida é dele, eu estou livre dessa conta. Então, eu estou justificado. É isso que é justificação pela fé. Eu sou justificado por tudo que Jesus fez por mim. Eu creio que ele fez no meu lugar. Eu não tinha como eu fazer, ele fez no meu lugar. Eu creio. Então é justificação pela fé. Amém? Aleluia? Depois disso, Lutero não conseguia mais tolerar os abusos da igreja na disseminação de doutrinas que basicamente indicavam uma salvação por obras. A época lá, a igreja católica ali falava que era pela fé e também salvação pelas obras. Não é só fé, é obras, tem que ter obras para ser salvo. E Lutero não aceitou isso. Não, é pela fé, não pelas obras. Obra a gente faz porque já é salvo, não para ser salvo. Nessa altura, Lutero já era professor da Universidade de Wittenberg, onde lecionava cursos sobre vários livros da Bíblia. Naquela época, a liderança da igreja estava empenhada em vender indulgências a fim de obter bons lucros. Supostamente as indulgências concediam o perdão de pecados e livravam quem as comprasse de certas penalidades. Então lá, chegou na Alemanha, onde ele estava dirigindo a igreja, vários homens vendendo os documentos para poder arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. E os documentos diziam, se você comprar esse documento e fazer essa doação, um parente seu que morreu e está no purgatório, sai do purgatório e vai direto para o céu. Quando essa moeda cair dentro dos cofres da igreja, o seu familiar que está no purgatório vai direto para o céu. E o povo não tinha um conhecimento, sabe por quê? Porque a Bíblia não era aberta para o povo. Era só a igreja que detinha a leitura. Era pregado muitas vezes em latim. E o povo não tinha a Bíblia na linguagem do povo. Por isso que era complicado, o povo não sabia. Então morria de medo, falou, está falado. Então, como é que eu não vou saber que não tem a Bíblia na minha língua? Não sei, ele está falando. São os detentores da verdade. Por isso que vai entrar nessa época também, aí já entrando para o lado da história, né, para o lado da filosofia, vai começar as filosofias, a época da Idade Moderna, a época do Iluminismo, René Descartes, vários outros filósofos lá, Nicolau Maquiavel, John Locke e outros lá, filósofos que vão se levantar e vão querer que até as artes, as pinturas, vão querer que nem tudo agora passe pela igreja. Nós queremos agora que passe pela razão, que as respostas sejam científicas, que sejam provados em laboratório. Nós não queremos que a igreja fale e todo mundo aceite como verdade. Nós queremos que seja provado esse negócio. Esse negócio de místico, não, tudo é metafísico, não, nós queremos que passe por laboratório. Então, a sociedade começou a entrar o humanismo. O povo lá na igreja, o pessoal da igreja falou, mas nós não acreditamos, não. Tem como provar o que o pastor está falando, não, o que o padre está falando? Então, não tem como provar, então, não é verdade. Mas antes a igreja falava, era uma verdade absoluta. Por que foi entrando a descrença também nos líderes da igreja? Porque a igreja se corrompeu. Os papas da época se corromperam, adúlteros, questão de finanças, guerras, as cruzadas, muita coisa dentro da igreja fez com que a liderança da igreja caísse no descrédito do povo.
povo foi desacreditando na liderança da igreja. E foram buscando outros meios para ter resposta. Como que o universo foi criado? Por que os homens fazem assim ou não fazem? Aí foi surgindo os questionamentos, querendo achar outras respostas sem ser o que a igreja falava. Quando os negociantes de indulgência se aproximaram de Wittenberg, Lutero resolveu protestar e fixou na porta da capela da cidade 95 teses reprovando aquela prática. Como se negou a reconsiderar sua posição, Lutero foi condenado como herege e precisou se refugiar no castelo de Wartburg, onde começou sua famosa tradução da Bíblia para o alemão. O cara sendo perseguido, esconderam ele escondido, está fazendo a tradução da Bíblia para o alemão, para que o povo tenha a Bíblia na linguagem deles. E quando descansa, carrega pedra, irmão. A partir dali, as portas para a grande reforma da igreja estavam abertas. Quando a gente fala que Martim Lutero fez a reforma, irmão, não significa que ele fez toda a reforma. Até hoje a igreja precisa de reforma. Ele deu um pontapé inicial. Não significa que a igreja luterana estava perfeita de acordo com a Bíblia, ou as que surgiram logo em seguida estavam de acordo com a Bíblia. Não significa isso. Significa que eles bateram de frente, foram os precursores, mas tinha muita coisa para ser mudada. Que aos poucos foram mudando e tal, até chegar nós hoje aqui, até nós precisamos mudar muita coisa. Para casar com a Bíblia. Para ficar de acordo. Os princípios fundamentais da reforma são conhecidos como 5 solas. Somente a fé. Amém ou não? Sola fide. Somente a fé. Aí eu arrumei o outro lá. Você meu querido aí, você não substituiu o meu para mim? Você trocou? Você substituiu o... Substituiu? É porque não estava desse jeito, estava diferente. Mas tudo bem, vou ver aqui. Lá na frente eu vou ver, se não substituiu, você põe o pendrive aí e põe o do pendrive, que parece que está diferente o seu, Ronaldo? Está desse jeito também? Então tá, vamos lá. Então vá, tudo bem. Somente a fé. Não, pode deixar lá, gente. Tudo bem, volta lá. Volta lá, depois a gente ajeita. Volta lá. Alguma coisa aconteceu e não salvou, então, mas pode ser que não salvou aqui, por isso que não salvou aí. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, amém? Somente a graça. E glória somente a Deus. Aí, a reforma, então, Martim Lutero foi excluído da igreja, fugiu, e muita gente saiu da igreja. E não é da noite para o dia, levou anos. Os príncipes alemães, os príncipes da Alemanha lá, que tinham cidades assim, anos depois também, optaram por seguir Lutero. Em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero deu o pontapé das 95 teses. Mas, em 1529, é que esse grupo, ele é chamado de protestantes, só em 1529. Por causa dos príncipes da Alemanha, os que quiseram ficar do lado de Martim Lutero, aí então protestaram contra o rei, aí eles foram chamados de protestantes, a partir dali. Martim Lutero morreu logo, morreu 1540, negócio assim, morreu cedo, morreu novo também, não morreu velho não, morreu novo. Então esses são os 5 pontos principais da reforma, que é somente a fé que nos leva à presença do Senhor, e infalibilidade é das Escrituras, então somente as Escrituras. Somente Cristo, não tem outro caminho. Somente a graça, tudo que Ele fez por nós, e glória somente a Deus.
Amém? Aleluia? Tá pegando aí, tudo certo? O que aconteceu? Hã? Hã? Mas fica tranquilo, eu tinha corrigido no outro. Acho que alguma coisa. Mas vamos lá. Bom, aí, o que é a contra-reforma? A contra-reforma é o que a Igreja Católica fez, quais os argumentos da Igreja Católica, para poder bater de frente com tudo que Martinho Lutero estava fazendo, com as doutrinas e com os questionamentos de Martinho Lutero. Então a Igreja Católica fez um concílio, olha aqui, ó. Olha quantos anos durou o concílio, de 1545 a 1563. Olha quantos anos a reunião. Uma reunião para resolver as coisas. Quase 20 anos de reunião. Teve gente que começou a reunião lá, participou e morreu no meio do caminho. Ali saía briga, saía voadora do meio dos bispos lá, o negócio foi feio. Para poder discutir e chegar a um consenso. Olha quantos anos de reunião. Isso, o que a Igreja fez, a Igreja Católica fez, é chamado de contra-reforma. Martinho Lutero fez a reforma, então agora a Igreja Católica está fazendo algo contra a reforma. Era uma forma de combater o avanço das religiões protestantes e expandir a fé católica a todas as partes do mundo. É a maneira que eles tinham para segurar a turma. As principais características do Concílio de Trento foi, reafirmação das doutrinas católicas. Reafirmar as doutrinas católicas. O que mais? Manutenção dos 7 sacramentos. Vocês sabem os sacramentos? Quem aqui já foi católico? Foi católico aí? Você sabe os 7 sacramentos? Mas você foi católico, você sabe os 7 sacramentos? Como é que você não... Vê se eu lembro aqui, Batismo de criança. Batismo. Crisma, que é a confirmação do batismo. Eucaristia. Penitência. Confissão, penitência, 4. Depois, extrema-unção. Extrema-unção não é questão de só colocar o óleo numa pessoa que está morrendo, não. No doente também, extrema-unção. Depois tem a ordem. A ordem, o que é a ordem? A ordem é quem quiser seguir carreira na Igreja Católica. Quem quiser ser um diácono, ser um bispo, um padre, lá tem um esqueminha lá. Então, o sacramento, ordem. E por último, o matrimônio, o casamento. Os 7 sacramentos da Igreja Católica. Batismo, a crisma, eucaristia, a penitência, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos da Igreja Católica. Conservação da hierarquia do clero. Tem que ter a hierarquia. Manutenção do celibato. Manutenção do celibato. Reafirmação da imagem da Igreja Católica como corpo místico de Cristo na terra. A Igreja Católica é a única igreja verdadeira. É o que eles colocaram lá também. Manutenção da confissão e da comunhão. Tem que confessar com o padre lá. Determinação da indissolubilidade do matrimônio. Culto aos santos, às relíquias e às imagens. Não é adoração, é veneração, é diferente. Eles falam que é diferente. A interpretação das Escrituras se tornou exclusividade da Igreja Católica. Só ela detém o poder de interpretar a Escritura. Ninguém mais. Instauração do Index Librorum Prohibitorum, que é lista das obras proibidas pela Igreja. O que é isso? Livros ou textos, mas livros que o católico na época não podia ler. Se pegasse lendo, ele era considerado um herege, poderia ser excluído da igreja. Então, livros, por exemplo, um romance como o Corcunda de Notre Dame, não podia ler. Livro do Galileu Galilei, não podia ler. Nicolau Copérnico, não podia ler. Do Maquiavel, o filósofo Maquiavel, não podia ler também.
porque no caso do filósofo Maquiavel, falava que tinha que separar os poderes. A igreja não tinha que ter o poder da igreja, tinha cada poder no seu lugar, cada coisa no seu lugar. O poder político é um, o poder religioso é outro. E a igreja estava mandando em tudo. Esse é um Maquiavel. O romance, quem já viu assistir o filme de O Corcunda de Notre Dame? Quem já assistiu o filme Corcunda de Notre Dame? Então, né, ou o livro Corcunda de Notre Dame vai mostrar que tem lá um diácono, alguém da igreja católica lá que tem um cargo grande na igreja católica, que está apaixonado por uma pessoa e vai fazer muitas coisas por causa daquilo lá, dessa paixão. Então, é um romance em que mostra que um líder da igreja está fazendo coisa errada, então não podia ser lido também. É isso que é um negócio. Tá? No caso lá de Galilei e Copérnico lá, é porque eles falavam, tipo assim, uma coisa que pegou muito forte, é que a Terra não era o centro do universo, como a igreja falava na época. Que a igreja estava errada, como estava, sabe, e estava errado mesmo. Então, o Copérnico, o Galilei falaram outras coisas. Então, existem outros livros também que era proibido. Tem mais de 4.000 livros que eram proibidos. Agora, de 40 anos para cá, que liberou. Acho que de 60 para cá, 1960 para cá, que liberou. Pode ler o que vocês quiserem, agora não adianta mais. Aí liberou o negócio. Mas pensa bem, você pegasse um livro... outra coisa também. A igreja tinha fiscais, nesse caso. Fiscais que iam nas gráficas e iam nos lugares onde vendiam os livros, para ver se os livros vendidos, que estavam postos à venda, estavam de acordo. Então tinha fiscais também. O negócio era pesado, hein? Foi a partir do Concílio de Trento que a Igreja Católica manteve seu domínio. Tá? Bom. Ei, Ronaldo, acaba hoje. Falou que não acabava, vai acabar. Aí falou que está marretando hoje. Está voando hoje. Breve resumo da origem 5 minutos, já passou. Breve resumo da origem das igrejas. Qualquer coisa, semana que vem a gente volta de novo, fala um pouco. Breve resumo da origem das igrejas. Por aqui agora eu vou saber. Por aqui agora eu vou saber se vocês baixaram aí também. Aí. Olha agora, quer ver? Deixa eu ver se vocês baixaram. Não salvou mesmo não, o que eu salvei lá. O que será que aconteceu, hein? Depois eu vou ver. Será que eu que não salvei? Só Cristo salva aí, ó. Certinho, velho. Eu não salvei, só Cristo salva. Boa. Olha o Creitinho, velho. Boa, Creito. Eu não salvei, só Cristo salva. Boa, certinho, você está certo. O resumo da origem das igrejas. A igreja de Cristo, realmente eu mudei aqui, ó. Tá assim, ó. Igreja de Cristo, ela, vamos dizer, dá o início por volta do ano 33 e vai pura até 300, século IV. A partir do século IV, ela é chamada de católica. Ela é chamada de católica. A partir do século IV, ela é chamada de católica. Só que, ela é católica, uma igreja católica, até o ano de 1054. Quando chega no ano de 1054, por ter existido o Império Romano do Ocidente e do Oriente, tinha também a Igreja Católica no Ocidente e no Oriente, que tinha no início os mesmos dogmas, mas com o passar dos anos foi distanciando os dogmas de uma da outra. E quando chegou no ano 1054, houve o rompimento entre Igreja Católica do Oriente e Igreja Católica do Ocidente. No ano 1054 depois de Cristo. Então hoje, mundialmente falando, existem 2 igrejas católicas no mundo. Não é a Igreja Católica uma só, dirigida pelo Papa. Existe a Igreja Católica do Oriente, que é a Igreja Católica Ortodoxa.
tá? A Igreja Católica do Ocidente é dirigida pelo Papa. A ortodoxa é dirigida por um colegiado de bispos, onde o bispo principal é que dá as ordens, mas não é dirigido pelo Papa. Então existe essa igreja na Grécia, um pouco da Rússia, lugares na Rússia, parece que na Noruega não, países lá, nórdicos lá, né? Vários países lá, que tem a igreja ortodoxa. Então ela tem diferença da igreja católica, algumas diferenças. Por exemplo, uma diferença assim, elas não comemoram o Corpus Christi, corpo de Cristo, tem, né? Na quinta-feira aqui, uma vez por ano, eles não comemoram. Eles não adoram imagens, não acreditam na doutrina do purgatório. A igreja ortodoxa, católica ortodoxa, não acredita na doutrina do purgatório. Para eles, o Espírito Santo, na igreja católica do Ocidente, o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, tanto do Pai como do Filho. Para eles, o Espírito Santo só vem do Pai, não do Filho. Vê o que mais aqui. A cruz na igreja católica do Ocidente, ela é assim e uma haste assim, só. Na igreja católica ortodoxa é assim, tem essa haste, tem uma outra haste aqui embaixo. É diferente a cruz também. No carnaval tem aquela 40 dias de, como é que chama? Quaresma. Lá na ortodoxa é 47 dias, não é 40. Tem várias outras coisas também. A questão do batismo também é diferente. Parece que o batismo é diferente. Tem várias coisas lá. Então, foi distanciando. Teve brigas entre eles, políticas também. A questão, quando foi lá no século IX, a igreja foi a consagração de Carlos Magno pela igreja, né, do Ocidente. Então, isso também foi Só sei que é o seguinte, quando reuniu os dois lá, os dois líderes da igreja do Ocidente, no ano 1054, um pouco antes já havia dando encrenca já. E eles se auto-excomungaram, auto-excluíram. E cada um ficou com a sua turma. Eu saio de vocês, eu também saio de vocês. Aí ficou cada um com a sua turma. Ficou a turma do Ocidente, onde o Papa dirige hoje, e a turma do Oriente, que é a igreja ortodoxa. E que a força está lá na Grécia. Lá. Então, no ano 1054, houve essa divisão. Então, só para vocês saberem, hoje, então, não tem a igreja católica é uma no mundo inteiro. Não é não. Só para vocês saberem. Tá? Existe muita gente católica que é ortodoxa. A reforma de Lutero deu origem à igreja luterana. A reforma de Lutero deu origem à igreja anglicana. A igreja anglicana é a igreja que surgiu na Inglaterra, quando o rei Henrique VIII pediu para o Papa cancelar o seu casamento, porque a mulher dele não dava luz a um filho. Como o Papa não quis cancelar o casamento, aceitar o divórcio, ele se desligou da igreja. O fato de ele ter se desligado da igreja católica não significa que a igreja onde ele se tornou líder ficou reformada e renovada. Não, a igreja anglicana ela tinha praticamente os mesmos dogmas, quase que todos os mesmos dogmas da igreja católica. Se ele era católico, ele só desligou porque ele não aceitou o divórcio. Então, mas teve a igreja anglicana, também a partir da reforma protestante teve, um pouco lá na frente, João Calvino também se levantou e veio o calvinismo, as igrejas reformadas, onde surgiu a igreja presbiteriana. Também depois de Martim Lutero teve os anabatistas, que são aqueles que não aceitam o batismo de criança e rebatizam. Só que aqui na Anabatista tem uma história que fala que eles surgiram a partir, aí tem linhas de pensamento, que eles surgiram a partir da reforma protestante, mas pode ser que os anabatistas já existiam desde a época
quando a igreja se uniu com Constantino, eles não aceitaram e ficou um grupo de fora com outro nome que chegou aqui na frente e se manifestou por conta da reforma protestante. Mas esse grupo já vinha lá de trás, paralelamente à igreja católica, batendo de frente lá, um grupinho lá. Então tem essa história também. Outros falam que os anabatistas surgiram nesses movimentos aí mesmo de John Hus, de Pedro Valdo, de Wycliffe e tal. Então tem aí esse... A partir da reforma também surgiram os radicais, que eram os puritanos, que vieram da igreja anglicana. Depois também vieram os congregacionais. Ainda da igreja da reforma veio a luterana, e hoje nós temos igreja luterana, até os dias de hoje tem igreja luterana. Também igreja anglicana surgiu a metodista, depois surgiu o Exército de Salvação, né, que é uma associação também que faz muitas obras para o Senhor. Também, a partir dos metodistas, surgiram outros grupos de metodistas. Dos presbiterianos ali, existem vários tipos de grupos de presbiteriano. Presbiteriano tradicional, presbiteriano renovado, presbiteriano... Tem vários grupos, até hoje. Dos anabatistas, depois vieram os batistas. Dos batistas veio a quadrangular, porque a criadora da igreja quadrangular, a Aimee Simpson, é canadense que veio da igreja batista. A Aimee Simpson, ela que fundou a igreja quadrangular. Uma mulher que fundou a igreja quadrangular. As igrejas batistas também, depois surgiu a igreja adventista, porque pessoas que eram da igreja batista saíram e montaram o adventista. Também do batista veio a Assembleia de Deus, porque Daniel Berg e Gunnar Vingre saíram da igreja batista também e foram para o Pará, e dali teve o batismo com o Espírito Santo, eles foram excluídos da igreja batista e fundou a Igreja Apostólica da Fé, que depois virou Assembleia de Deus. Então a igreja batista tem até hoje também. E igreja congregacional tem até hoje também. Acabou. Quer que volte semana que vem? Dá uma repeteco ou vamos para outra coisa? Quem quer um repeteco? Levanta a mão, quer ver quem quer um repeteco? A gente fala repeteco, mas na hora não repete nada, né? A gente sabe que muda tudo, né? Repeteco, a gente fala outras coisas, né? Mas isso aí, gente, a igreja a igreja sobrevive hoje, vive hoje por conta de que é obra de Deus, amém? Como Gamaliel falou, se é de Deus, continua, se não é, para. Como Pedro falou, que nós devemos suportar as aflições como bom soldado de Cristo. Aliás, Paulo falou, né? Pedro falou que nós devemos bem-aventurados somos se sofremos por meio de Cristo, por causa de Cristo. Mas desde que a gente não sofra como malfeitor, como ladrão, como homicida. Mas se sofremos como homem de Deus, como mulher de Deus, bem-aventurado nós somos. Então a igreja de Deus permanece porque ela é edificada sobre a rocha. Construída sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Amém? Glória a Deus. Então que o Senhor Jesus possa continuar dando vitória para nós. Vitória interior, força interior, para a gente não recuar, não desistir e seguir em frente. Vamos ficar em pé. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Hoje trabalhamos alguns fatos históricos. Que o Senhor abençoe, porque é importante também saber um pouco da história da igreja. Abençoa o teu povo, Senhor, para que nós possamos compreender quão difícil foi para outros antes de nós. Quanta dificuldade passaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Alguns de nós também passando dificuldades, mas não podemos comparar com o que os nossos queridos e amados passaram naquela época. Obrigado, Senhor, pela vida deles todos, por tudo que fizeram por nós, pela tua presença que conservou a tua igreja e a salvação chegasse até os nossos dias. E que nós também possamos ser instrumento do Senhor para alcançar outras vidas, Senhor. Que não recuemos, não desanimemos, que não fiquemos parados no meio do caminho, mas que apesar da luta do irmão, da luta da irmã, debaixo de oração e pela fé, nós sigamos em frente.
sustentando a nossa família, nossos filhos, esposa, maridos, parentes de perto e de longe, vizinhos que estão olhando para a nossa vida. Porque se nós pararmos, muita gente vai parar também. Se nós desistirmos, outros vão desistir também. Nós não sabemos quantas pessoas são sustentadas porque nós, pela fé, estamos em pé. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Porque, em primeiro lugar, somos sustentados pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada família aqui, daqueles que estão conosco nas redes sociais. Abençoa, abençoa. E que possamos chegar naquele dia, o Senhor dizer: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Bendito seja o teu nome, glória a Deus. Uma ótima noite para os irmãos, ótima semana, ótimo final de semana, ótimo mês, abençoado, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.